Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer a Deus por mais um dia nós estarmos aqui. Amém? Pai, nós nos rendemos aos Teus pés. Nós te agradecemos, Deus, a Tua misericórdia, a Tua bondade. Te agradecemos, Pai, pelo propósito do Senhor, Deus, em nos ensinar, em nos direcionar, em guiar a nossa vida. Nós te louvamos, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. E queremos, Deus, declarar que estamos totalmente, Senhor, rendidos aos Teus pés. Pai, nós queremos nos sujeitar, Senhor, à Tua vontade, nos sujeitar, Senhor, à Tua direção, nos sujeitar, Senhor, àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, nós sabemos, Pai, que a nossa vida tem um propósito, que o Senhor, Pai amado, como a Tua palavra já disse, Deus, que o Senhor preparou de antemão para que nós andássemos nele, Senhor. Uma boa obra, Senhor, boas obras que o Senhor já preparou. E nós queremos, Pai, andar nessas boas obras. Nós queremos realizar aquilo que está, Senhor, no Teu plano, no Teu propósito para a nossa vida. Por isso nós te pedimos, Pai, livra-nos, Senhor, das distrações. Livra-nos, Pai, de tudo aquilo que vem para roubar, Senhor, a nossa atenção, roubar o nosso foco, Senhor. Nós queremos, Pai, andar, Senhor, focados naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa, Deus, nos ensinar, que o Senhor possa nos direcionar. Pai, que todo peso, todo cansaço, tudo aquilo que vem para roubar, para dispersar, seja lançado fora desse lugar agora, e que cada um dos meus irmãos receba do Senhor agora um renovo, que cada um, Pai, que está nesse lugar receba do Senhor, Deus, um refrigério, Pai, na sua alma, um renovo físico, Senhor amado, emocional, espiritual. Que sejamos aqui, Senhor, fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, Pai. Sopra para longe daqui, Senhor, aquilo que não é Teu. Sopra para longe desse lugar, Pai, aquilo que vem para roubar, que vem para atrapalhar, que vem para nos impedir, Senhor, de entender ou de receber aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, entrar na sala do Teu trono. Queremos aprender contigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Deus, e invocamos a Tua presença nesse lugar, Pai. Invocamos, Senhor, a presença do Senhor para nos direcionar, Pai, em todos os momentos, Pai, que estivermos aqui, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém, querido. Glória a Deus. Nós vamos continuar agora, nós vamos falar sobre causas de maldição. Então nós falamos sobre... semana passada, áreas que devem ser mapeadas, e nós vamos falar hoje sobre essa questão das causas de maldição. Então aqui é a questão mais interessante de nós pensarmos como conselheiros. Nós vimos a questão, né? A pessoa vem até nós, você como conselheiro, você vai receber a pessoa, e essa pessoa vai chegar diante de você com sintomas, com áreas da vida dela que vão estar sendo exploradas por demônios, com áreas da vida dela que não vão estar bem, áreas da vida dela que vão estar fora daquele padrão da palavra de Deus, que a palavra nos ensina. Então as pessoas virão com sintomas. A partir daquilo que nós falamos do mapeamento, nós devemos chegar a isso que nós chamamos de causas. E o nosso foco maior é trabalharmos com as causas. Se você ouvir a pessoa, se você fizer um mapeamento e você não chegar a uma causa, você não tem como aplicar um princípio, você não tem como trazer solução para a vida daquela pessoa, naquilo que ela está passando. Então, o nosso maior desafio é encontrar as causas. Como um conselheiro bem treinado, você vai ter que focar sempre e entender as causas. Por isso que muitas vezes nós vamos depender da direção de Deus, vamos depender diretamente daquilo que o Espírito de Deus vai nos ensinando, vai nos mostrando. E a gente falou sobre a questão da entrevista e da revelação. No momento que nós estamos ali num aconselhamento, num mapeamento espiritual, a gente vai trabalhar com uma entrevista. Nós vamos perguntar algumas coisas específicas para aquela pessoa que a gente está atendendo, que a gente está ajudando. E ao mesmo tempo que nós perguntamos, nós recebemos de Deus revelações. Então Deus vai te ministrando, Deus vai falando, olha, pergunta sobre isso, ou direciona você a fazer pergunta em determinada área que você ainda não tinha pensado. Então essa interação com o Espírito de Deus, no momento que nós estivermos mapeando, é para nós alcançarmos causas. Então é importante a gente estar bem familiarizado com essa questão das causas de maldição, causas que estão hoje gerando essas perseguições na vida das pessoas.
A primeira delas aqui, nós temos falado muito sobre isso, porque a gente precisa aprender a lidar com essas questões, são as iniquidades dos pais, a herança familiar. Tem um texto aqui em Levítico 26, 38 e 39, que diz assim: perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. Aqueles que dentre vós ficarem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais, com eles serão consumidos. Tem um outro texto aqui, em Números 14, 33, vossos filhos serão pastores neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que o vosso cadáver se consuma neste deserto. Um outro texto, Isaías 14, 21, preparai a matança para os filhos, por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Aí diz assim, precisamos entender o que é iniquidade. A iniquidade embute dois conceitos básicos. Isso aqui é só para a gente recapitular algumas coisas que nós já falamos, porque a gente já tem falado disso desde quando começou o curso a respeito dessa questão da herança. Então a iniquidade embute dois conceitos. O primeiro, pecados não resolvidos ou nunca confessados e que se repetem a cada geração. E o segundo, castigos que esses pecados acarretam para gerações futuras. Então a iniquidade tem essa ideia, primeiro, de pecados que não foram confessados. Segundo, essa questão dos castigos que vêm, as consequências geracionais que vêm a partir disso. Por isso que a gente precisa avaliar o histórico da nossa família, as heranças que nós recebemos dos nossos pais, a forma que os nossos pais interagiam com Deus, ou com o mundo espiritual, ou com religiões em si, a forma que os nossos pais interagiam no seu relacionamento um com o outro, essa questão da fidelidade, essa questão do casamento, tudo isso precisa ser avaliado para nós entendermos as heranças que nós recebemos. Então fala uma coisa aqui interessante, filiação versus merecimento. O principal conflito é que a lei da herança embute um conceito estranho de justiça que não se baseia no merecimento, mas na filiação. De acordo com os textos bíblicos acima citados, e poderíamos usar muitos outros, podemos ver a forma como os filhos receberam as consequências graves por causa do pecado dos pais. Então eu acredito que nessas alturas do campeonato você já não tenha mais nenhuma dificuldade de entender isso, que existe realmente uma herança que nós recebemos e a gente precisa entender as consequências dessas heranças sobre a nossa vida, para a gente entrar como intercessor, para a gente entrar como pessoa que vai resolver isso no mundo espiritual. E nós temos essa autoridade para fazermos isso. Todas as vezes que nós falarmos de herança espiritual, a forma de resolvermos essas heranças, primeiro, é intercedendo, como intercessor, entrando e confessando o pecado dos nossos pais, confessando esses pecados. Por quê? Porque se o primeiro conceito de iniquidade é um pecado não confessado, a partir do momento que você confessa, você já está diluindo esse conceito, você já está desfazendo essa legalidade no mundo espiritual. E a segunda questão é essa outra parte do castigo. Quando a gente começa a confessar isso, os demônios que estavam atuando naquela situação, que estavam instalados de forma geracional e estavam de alguma forma encontrando lugar contra a nossa vida, eles começam a perder essa força. Então aquelas consequências que viriam, como o texto fala aqui, que os filhos morreriam por causa da maldade dos pais, que os filhos ficariam no deserto por causa do pecado dos pais. E aí você percebe que essa consequência geracional, quando você se posiciona diante de Deus como intercessor para resolver essas questões espirituais, todas essas coisas começam a ser desfeitas e a sua vida que tem, vamos dizer, a resistência que fica na sua vida por causa dessas heranças começa a ser quebrada. E a gente precisa entender isso, que filiação e merecimento, no caso de herança, são duas coisas que não estão muito bem relacionadas. Na questão da herança, nós temos a filiação, não o merecimento.
A gente vai pensar, um filho não merece muitas coisas que colhe ou que recebe como herança de um pai e de uma mãe, por causa do pecado que eles cometem. Mas pelo fato de ser filho, então ele tem aquela filiação, aquela ligação direta de parentesco, de vida ali, ele vai receber essas consequências sobre a vida dele. Amém, queridos? Isso aí está claro, né? A primeira coisa que você tem que avaliar quando a pessoa chega ali diante de você são os históricos familiares. Não, tem determinado problema em determinada área, a pessoa te apresenta um sintoma. Então a primeira coisa que você faz é um levantamento do histórico familiar. Isso é normal na sua família? Tem muitos casos disso, você conhece histórias disso na sua família. Por quê? Porque pode a coisa ter se desencadeado a partir de uma herança. Não quer dizer que ficou só na herança. Outra coisa que a gente precisa se posicionar diante de uma perseguição espiritual, de maldições que vêm por conta da herança, é você não estar repetindo os erros dos seus pais. Em muitos casos a gente vai ver que as pessoas já repetiram todos os erros dos pais. Em muitos casos a gente vai pegar pessoas que já estão com a vida bem comprometida e já estão praticamente vivendo o mesmo quadro de destruição que os pais viveram. Nesses casos aí a gente vai ter que ajudar a pessoa a resolver muitas coisas, mas é extremamente importante a pessoa se posicionar naquela área. Então, se ela vem de um histórico familiar, que os pais eram adúlteros, ou que o pai ou a mãe fazia isso e tal, e ela também entrou nessa situação e continuou pecando e dando continuidade a esse pecado dos pais, é extremamente importante quando ela entende isso, ela se posicionar. Na verdade, a gente tem que se posicionar primeiro, para que a gente tenha autoridade para interceder. Então é difícil uma pessoa ter autoridade espiritual pecando na mesma área, então ela não vai surtir muito efeito essa intercessão. Segunda questão, quebra de alianças. Então a gente vê, Deus é um Deus de aliança. Todas as coisas que a gente estabelece com Deus estão diante dessa aliança que nós fizemos com Ele. Aí tem o primeiro aqui, quebra de aliança no casamento, adultério e divórcio. Malaquias 2,16. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio, eu odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Portanto, tenham cuidado e que ninguém seja infiel à sua mulher. Então, quando a gente pega essa questão que vem do divórcio, do adultério, essa quebra de aliança no casamento, isso virá com algumas consequências, sempre virá, por mais que a gente tenha dentro da Bíblia respaldo de alguma forma para que a pessoa encontre esse caminho aí de adultério ou de divórcio, você vai perceber uma coisa, sempre virá com consequências duras, sempre virá com consequências pesadas. O Cote fala uma coisa que eu achei muito interessante, ele diz que quando acontece essa questão do divórcio, é como se a pessoa invocasse um espírito de morte. E se não for arrependido ali daquela situação do divórcio, esse espírito de morte começa a ceifar. Então ele parte desse entendimento, por quê? Porque a ideia do divórcio, do casamento, é até que a morte separe. Se houve separação, ele entende que houve um invocamento, uma invocação do espírito de morte, quer dizer, e nesse momento que eles invocam o espírito de morte, começa a matar algumas áreas. Então essas áreas são afetadas, você vê que a área financeira é afetada, a área espiritual é afetada, a área emocional é afetada, e se não houver realmente um posicionamento, um arrependimento, ali a pessoa endurecer o coração para aquilo que Deus está fazendo na vida dela, provavelmente ela vai sofrer nessas áreas, as consequências virão de uma forma muito pesada. Então o que acontece aqui, nessa segunda parte, quebra de aliança com Deus, apostasia, ninguém de nenhum modo vos engane, por isto, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então são duas situações, aqui está em 2 Tessalonicenses 2,3, são duas situações que a gente vê uma quebra de aliança. Primeiro, uma quebra de aliança com Deus, e segundo, uma quebra de aliança no casamento, no relacionamento. Todas essas duas questões vão trazer de uma forma muito pesada consequências.
Aqui a gente vê em Deuteronômio 28, temos uma lista com mais de 50 versículos de maldições que vêm como consequência da apostasia. Deuteronômio de 1 a 15, de 1 a 14 vai dizer um monte de bênçãos, mas do 15 para frente já vai trabalhar com aquela questão: se você sair, se você desviar, se você não cumprir, se você não atender, não atentar para os mandamentos de Deus, aí vem um monte de maldições que vão ser instaladas na vida da pessoa, e essas maldições vêm em decorrência dessa apostasia. Então é extremamente importante nós pensarmos sobre essas questões, sobre quebra de alianças, e não só dentro desse contexto de casamento, dentro do contexto da quebra de aliança com Deus, mas quebra de alianças de uma forma geral, de amizades, de liderança. Então tudo isso tem que ser feito de uma forma correta. A gente vê que essas quebras de alianças de uma forma muito errada, muito brusca, ou de uma forma que Deus não se agrada, isso vai trazer consequências. A questão do divórcio é uma questão muito delicada, e aí eu sugiro, quem quiser entender um pouco mais sobre isso, ouvir uma mensagem do pastor Cote, chamada A Lei do Divórcio, muito boa. Eu ouvi essa mensagem acho que umas 4 vezes ou mais. Então, assim, traz um entendimento, traz uma ideia muito interessante a respeito disso, esclarece muitas coisas. Mas uma coisa que é certa, querido, independente dos motivos, independente daquilo que está acontecendo, o divórcio nunca virá como uma coisa fácil, como uma coisa tranquila, principalmente quando existe questão de filhos. Sempre haverá consequências pesadas, sempre haverá de alguma forma uma exploração espiritual em cima de situações. Satanás vai aproveitar toda essa situação para oprimir, para trazer tristeza, para trazer problemas emocionais, financeiros. Então toda essa situação que envolve o divórcio, ela é extremamente aproveitada por demônios. E uma coisa que é muito clara assim, quando o Cote está explicando naquela mensagem dele da lei do divórcio, é que o que mais pesa para Deus é o repúdio. Então o divórcio é só uma carta que regulariza a situação da pessoa diante da sociedade, mas quando a pessoa se divorcia, ela vai repudiar a outra. Então é isso aí que entra a questão, porque quando a gente está repudiando, aí vai estar de alguma forma indo contra aquilo que Deus faz com a gente, de nos amar, de nos aceitar e tudo. Então é uma situação extremamente complicada. E uma coisa que eu gostei muito do que ele fala é que Deus é um Deus inclusivo. Então ele não está ali para jogar as pessoas fora de um motivo por outro. Então ele vai trazer para perto. E o divórcio, essa lei do divórcio, ela foi gerada, foi criada para enquadrar essas pessoas nessas situações que vêm para estar regularizando isso. Então é bem complicado a gente trabalhar com essa questão hoje. A gente precisa ter muita sabedoria, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, dificilmente você pode generalizar a coisa. Então a gente tem que ter muita sabedoria, muita direção de Deus, para a gente poder conversar e aconselhar e ter uma posição em relação a isso. Por isso que eu dou essa sugestão para assistir essa mensagem é muito boa, é bem esclarecedora. Terceiro, a idolatria. Então uma terceira causa de maldição que a gente vê é essa questão da idolatria. Deuteronômio 27:15 diz assim: maldito o homem que fizer imagem de escultura de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar oculto, e todo o povo responderá, amém. Salmo 115, 4 ao 8 diz: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Aqui a gente vê essa questão da idolatria, ela vai muito além. A gente tem falado muito sobre isso, que ela vai muito além dessa parte de se dobrar diante de um ídolo.
Essa maldição da idolatria, acho que eu cheguei até a citar isso em uma aula anterior aí. A maldição da idolatria, vamos ler aqui, a maldição da idolatria é que a pessoa torna-se tal como o ídolo. Há uma permuta de identidade e a pessoa torna insensível espiritualmente, se torna insensível espiritualmente, embrutecida como o ídolo. Precisamos entender que idolatria não é apenas se prostrar diante de imagens em adoração, mas tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração. Podemos idolatrar pessoas, coisas, dinheiro e etc. Por isso, João, na primeira epístola, nos adverte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Essa questão da idolatria, a gente vê que vai trazer muitos problemas para a pessoa. Primeiro, porque ela vai ter uma dificuldade seríssima de se relacionar com Deus. Então, quando a gente entende que idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, a gente vai ver que a gente não vai ter um relacionamento tão bom com Deus quanto poderia. Quando a gente pensa em idolatria no contexto de se prostrar diante de imagens de outros deuses, a gente vê que nesse momento muita coisa acontece e muito demônio é invocado, e a gente vê que regiões, lugares onde a idolatria é muito acentuada, a gente vê que se instala um espírito de miséria, instala-se um espírito de miséria, não só nesse contexto de finanças, mas também a miséria da pessoa, a miséria emocional, a miséria espiritual. E a gente vê isso muito forte quando a gente olha para regiões que estão ali impregnadas com esse conceito de idolatria. Então a idolatria, ela vai trazer essa maldição quando a pessoa abandona o Deus verdadeiro e começa a se prostrar diante desses deuses de mentira. Por isso que João está falando: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Por quê? Porque muita coisa pode se tornar um ídolo na nossa vida. Muita coisa pode de alguma forma ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Muita coisa pode ocupar e receber de nós a nossa fé. Então tem gente que transfere a fé, tem gente que transfere a confiança dela para um monte de coisas, e quando vai se relacionar com Deus, ela não consegue se relacionar com Deus de forma bem mais íntima, porque não consegue confiar em Deus. Então a gente vem de um histórico que muitas vezes a pessoa pergunta assim: vamos dizer, eu tive vários amuletos na vida, vários objetos, e quando a gente pega esses objetos, essas práticas de horóscopo, essas práticas que a pessoa de leitura de mão, tudo isso são coisas que a gente está transferindo a nossa fé. Então, se você tem um pé de coelho e acredita que aquele pé de coelho vai te trazer sorte, você está transferindo fé para aquilo. Se você joga na loteria, você tem que ter fé demais. Tem gente que acha que jogar na loteria não tem problema não, né? Mas a gente vê que a loteria, você tem que ter mais fé para crer na loteria que você vai ganhar do que para acreditar que Jonas engoliu a baleia. Tem que ter muita tem que ter muita fé para isso. E a gente vê claramente isso. Se você transfere a sua fé para alguma coisa que não é Deus, depois que você começa a se relacionar com Deus, você vê que você vai ter dificuldade de confiar nele. Então, pessoas que se apegam muito a amuletos, a coisas, a ídolos, as pessoas que se apegam a essa questão da imagem, quando vão se relacionar com Deus invisível, elas não conseguem entender isso tem uma certa dificuldade, e elas acabam se apegando a alguma coisa, a uma necessidade de ter alguma coisa visível, palpável, para ela se relacionar. E isso é um problema sério, porque muitas vezes a gente transfere isso para alguém, transfere isso para pessoas, a gente transfere isso para igrejas, para instituições. E se a gente não acabar com essa ideia, né, de que a gente precisa de alguma coisa que a gente tem que ver, que a gente tem que tocar, aí dificilmente a gente vai poder confiar em Deus realmente, que Deus está presente, de que Deus está agindo na nossa vida, e de alguma forma Deus vai prover. Então a gente vê muito essa dificuldade nas pessoas hoje. Quando a gente falou também daquela questão que as pessoas se tornam como os ídolos, então isso aí é meio complicado. Por quê? Porque quando a pessoa coloca alguma área da vida dela, alguma coisa na vida dela, e ela começa a idolatrar aquilo, ela começa a receber características daqueles demônios que atuam naquela área. Então nós falamos disso sobre a área sexual. Uma pessoa que idolatra o sexo, que coloca o sexo como a solução do problema, que vai preencher o vazio, que vai resolver os problemas
ela começa a se tornar semelhante aos demônios que atuam na área sexual, aos demônios de imoralidade, os demônios de perversão sexual. E quando ela começa a se tornar semelhante a esses demônios, é o que o texto diz assim: há uma permuta de identidade. Essa permuta de identidade se torna uma coisa bem complicada, porque a pessoa começa a ter comportamentos e ter atitudes que ela acredita ser normal, e que no final você vai ver que são características dos demônios que estão atuando por trás. Então, quanto mais idolatria a pessoa tem em determinada área, mais ela vai ter essa interação com esses demônios e mais espaço esses demônios vão ter para atuar. E a gente vê hoje que essa cultura que a gente vive erotizada, ela tem gerado uma idolatria nessa área sexual muito grande. E muitas pessoas hoje não estão mais com as suas características normais, humanas, elas já estão realmente com a sua identidade totalmente comprometida por um demônio de perversão sexual que está atuando na vida dela. Então aí a gente vê que é bem comum, as pessoas hoje estão cada vez mais estranhas nessa questão sexual, buscando coisas cada vez mais esquisitas para se satisfazer, e a gente pensa, isso já não faz parte mais da natureza humana, já não é uma coisa normal, já é uma distorção da identidade, já é essa permuta de identidade que a pessoa começa a se parecer mais com esse demônio do que com aquilo que ela foi criada para ser realmente. Rebelião contra os pais. O 4, maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe, e todo o povo dirá amém. A rebelião contra os pais gera uma série de maldições. Primeiro, sequidão, miséria e esterilidade. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Aqui fala da história, do filho pródigo em Lucas 15, 14. Quando a gente conhece a história, ele pede a sua herança, ele vai embora, ele gasta tudo, e a gente vê que ele entra num estado de miséria, ele entra num estado de sequidão. Depois que ele perde tudo, ele entende algumas coisas, volta, e a gente conhece essa história. Mas uma coisa que a gente vê assim, quando a gente olha essa questão desse jovem ter pedido a sua herança antes, ele meio que desonrou o pai dele. Então a herança é uma coisa que a gente tem direito a essa herança quando os nossos pais morrem. Então eu já vi pregadores falando que esse jovem matou o filho do pai dele em vida. Ele pediu algo que ele deveria receber só a partir da morte do pai. De alguma forma ele despreza o pai dele, ele despreza o trabalho do pai dele. E ele vai e gasta tudo e entra debaixo dessa maldição de desonra. Outra maldição que vem é cegueira e falta de direção. A quem amaldiçoa seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a lâmpada nas mais densas trevas. E um outro aqui, que fala aqui em Êxodo 20, 12, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E esse aqui é a questão da morte prematura. Quando a gente avalia isso na sociedade que a gente está vivendo, a gente percebe claramente que cada dia que passa, os filhos estão desonrando mais os seus pais. E essa questão da desonra aos pais, da rebelião contra os pais, ela vai muitas vezes ser o pivô de várias maldições, vai ser o princípio de várias maldições que vão se instalar na vida da pessoa. Aqui a gente vê essa questão da sequidão, da cegueira, da falta de direção. Hoje a gente vê que a gente tem uma geração de jovens sem direção, que não sabe o que vão fazer da própria vida, que não sabe que direção tem que tomar. Jovens que estão ali com seu coração cheio de rebeldia, e eles descontam tudo isso pecando e agredindo e sendo violentos, e muitas vezes eles voltam contra os seus próprios pais. A gente vê isso todos os dias quando a gente liga a televisão, essa questão da violência, da forma que as coisas estão se desenrolando. Teve uma pesquisa de um pastor, foi feita dentro de um presídio, e ele perguntou quantos ali tinham um ódio mortal dos seus pais ou do seu pai, principalmente em relação à figura masculina, e mais de 70% dos presos disse que se tivesse oportunidade de pegar o pai naquele momento, ele mataria o pai. Então você vê assim que essa desonra dos pais, essa agressividade, essa coisa que a gente vai
permitindo que aconteça por conta dos erros dos nossos pais, isso vai gerando problemas tão sérios, que muitas pessoas hoje, para que possam resolver realmente muitas coisas que estão vivendo, deveriam voltar e pedir perdão aos seus pais por toda essa desonra, por toda a forma que foram agressivos, que foram ruins ou rebeldes e tudo. E aqui a gente vê que é uma coisa meio complicada, porque o texto fala aqui que nós devemos honrar os nossos pais de forma incondicional. Ele não coloca uma condição: honra o seu pai e a sua mãe se eles forem bons, honra o seu pai e a sua mãe se eles forem pessoas que vão te amar e vão fazer tudo certo. Na verdade, o texto diz que a honra aqui dá a entender isso, que honrar pai e mãe é um mandamento, algo tão sério que está nos 10 mandamentos, e além de tudo isso, vem uma promessa, que é essa questão de se prolongar os seus dias. E quando a gente vê isso aí, quando você vai fazendo um mapeamento, muitos jovens morrem muito cedo, e se você for ver o relacionamento desses jovens com os pais, é um relacionamento de desonra, de rebeldia, de agressividade. Só que hoje isso tem sido de alguma forma maquiado por conta do erro dos pais. Então assim, hoje os pais têm falhado muito em cuidar dos seus filhos. Hoje os pais têm gerado nos seus filhos uma ira muito grande. Então você vê assim que a Bíblia fala para os pais não provocarem os filhos à ira, não ficar irritando o filho. Por quê? Porque isso vai ser compensado com essa rebelião. Filho, quando ele não é amado, quando ele não é aceito e cuidado, ele vai enchendo o coração dele de rebelião, de ira, e depois ele vai se voltar contra o próprio pai, contra a própria mãe, e isso vai gerar problema sério. E a gente tem visto muito isso quando a gente vai ministrando. Satanás tem destruído famílias, a gente tem falado muito sobre isso. Os pais hoje não querem mais a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. Cada dia que passa a gente vê essa responsabilidade do pai e da mãe de cuidar dos filhos sendo transferida para outras pessoas, para a televisão, para a mídia, para o colégio. Os pais hoje estão trabalhando desesperados para conseguir pagar uma escola de tempo integral, e a gente vê assim, as pessoas estão fugindo dessa responsabilidade de criar os seus filhos, e isso vai gerando no coração da criança uma aversão aos pais. Isso vai gerando em determinada fase, quando chega em determinada fase, você vê que tudo isso estoura e os filhos se voltam contra os próprios pais e começam aquele tempo de conflito. E muitas vezes isso acontece na adolescência. É quando o filho perde aquele mundo bonito que ele gostaria que existisse. Quando ele começa a encarar a realidade de forma mais sincera. Então, quando é criança, ele fica idealizando, ele fica na expectativa, ele fica na esperança que as coisas sejam diferentes. Mas quando chega em determinada idade, ele começa a encarar, começa a se lembrar das falhas dos pais, e começa a se voltar contra os pais. Por isso que o texto de Malaquias diz que Deus enviaria o profeta para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não fosse ferida de maldição. Se a gente olhar hoje a terra que nós vivemos, a terra está ferida de maldição. Você vê assim uma das consequências graves em relação a essa desonra aos pais, essa desconexão familiar, é a violência que a gente encontra hoje. Hoje os meninos aí, as escolas, principalmente escola pública, os professores hoje estão passando apertado em algumas situações, em alguns lugares, porque os filhos já não respeitam, as crianças já não respeitam, os jovens não respeitam. Se eles não respeitam os seus pais, eles não vão respeitar autoridade nenhuma. Se eles não respeitarem pai e mãe, você pode ter certeza que eles não vão respeitar professor, não vão respeitar a polícia, não vão respeitar ninguém. E aí a gente vê essa onda de violência, de maldade, de coisas que os jovens estão fazendo, essa onda de promiscuidade, de pessoas se dando sexualmente cada vez mais cedo, procurando encontrar o que não receberam de pai, de mãe. Então tudo isso são consequências dessa desconexão geracional, dessa desonra aos pais. Pode falar. Então honra eu posso entender como obediência? Não, obediência é condicional. A honra é incondicional. Assim, se o pai ou a mãe te pedir alguma coisa que vai contra a palavra de Deus,
você não é obrigado a obedecer. Agora, honrar é outra coisa. Você honrar, respeitar e amar os seus pais é diferente de você ter que obedecer de forma incondicional. Então, a obediência é condicional. Os pais da gente às vezes vão pedir para a gente fazer coisas que vão contra a palavra de Deus, e aí a gente se posiciona, e isso pode gerar conflitos também, quando a gente não é aquela coisa assim, faz tudo que os nossos pais mandam. Isso pode gerar problemas, mas diante dessa situação, quando os nossos pais nos pedem coisas para a gente fazer coisas que vão contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, contra a nossa fé, nós não somos obrigados a obedecer isso. Amém? Mas tem como você não obedecer sem desonrar. Tem como você chegar para o seu pai, a sua mãe e falar: olha, eu não vou fazer isso, porque isso vai contra a vontade de Deus para a minha vida, isso vai contra a minha fé, isso vai contra o propósito de Deus, ou o que você pode explicar. Então você pode, de alguma forma, chegar para o seu pai, sua mãe, e dizer: não vou obedecer isso, porque isso é pecado, porque isso está errado, sem desonrá-lo, sem essa briga. Amanhã ou depois pode gerar um conflito por causa disso, mas você se posicionando, explicando, você pode não obedecer sem desonrar. E aí a gente vê isso, querido, as promessas, quando a gente honra pai e mãe, quando a gente se posiciona, e a gente tem visto muitos testemunhos de pessoas que entenderam isso e tiveram um histórico ruim familiar, mas que entenderam isso, voltando para suas casas e reconciliando com seus pais, voltando para suas casas e de alguma forma trabalhando essa questão de se reconciliar com os pais, de ter um tempo de honra com os pais. E tudo isso é uma coisa que vai sendo ajustada espiritualmente. Nesse ajuste espiritual a gente vê que as coisas vão se desencadeando, vão se desenrolando. Então muitas pessoas hoje estão debaixo dessa maldição, e a forma de resolver isso era trabalhar essa questão de perdoar e de se reconectar com seus pais. 5. Pecados encobertos. Provérbios 28:13. O que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, muitos casos de pessoas que vão vir para nós para serem ministradas, elas virão com esse quadro de pecados encobertos. Pessoas que estão escondendo, que estão vivendo uma vida dupla. Tem um outro texto que diz assim, Salmo 32:3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Então é uma coisa muito séria. Por quê? Porque quando a gente vem com uma vida dupla, e a maioria das pessoas hoje dentro da igreja, muita gente tem vida dupla, que é o pecado de estimação, aquele pecado encoberto, aquela coisa que a pessoa faz e não confessa para ninguém, e vai alimentando isso. Muita coisa que a pessoa muitas vezes não consegue romper e prosperar na sua vida vai estar relacionada a essa vida dupla. E as pessoas às vezes perguntam: pastor, como é que eu fico livre de determinado problema? Principalmente quando está relacionado a pecados na área sexual. Quando a gente vê esse quadro todo desse mundo que a gente falou agora, todo erotizado, aí a gente percebe as pessoas muito presas nessas áreas. Pessoas que estão presas na pornografia, pessoas que estão presas no estilo de vida de pecado, pessoas que acabam culto e vão sair com o outro, vai para motel, são coisas que as pessoas estão presas. E quando se fala, principalmente nessa área de pecados sexuais, as pessoas têm uma dificuldade terrível de confessar isso. Parece que esse é o mais vergonhoso, o mais abominável. Em determinados casos, as pessoas praticam muitas coisas ali, e depois que praticam essas coisas, elas ficam presas porque não têm coragem de confessar isso. E uma das formas de ficar livre realmente desse tipo de problema é a partir da confissão. Existe um poder muito grande nessa questão da confissão. E não é a confissão para Deus, querido. Confissão para Deus é algo fácil. E chegar para Deus, que viu tudo que você fez, e falar o que você fez, é fácil. Agora, quando você confessa para alguém, tem que ser alguém de confiança.
a gente vê assim, existe benefícios a partir da confissão. Então o que acontece? Existe o texto de Tiago 5, 16 e 17, que fala: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A gente deve falar até um pouco disso, sobre a questão do perdão. Isso é extremamente questionado quando a gente pensa sobre essa questão da confissão, porque muita gente pensa: eu preciso confessar só para Deus. Querido, quando as coisas foram, vamos dizer, você pecou contra Deus e você consegue resolver isso, você confessa só a Deus. Mas quando você vê que você precisa de ajuda, e muitas vezes as áreas que nós temos vivido pecados encobertos, uma vida dupla, são áreas que a gente já não tem mais essa força toda para se posicionar. Aí são nessas áreas que a gente precisa de ajuda. Aí a gente precisa realmente de um conselheiro, de um amigo espiritual, de um líder, de alguém que vai poder nos acompanhar. E a gente vê muita gente questionando isso: pastor, eu posso chegar no meu quarto e confessar para Deus? Claro que você começa para Deus, mas muitas vezes confessar só para Deus não resolve. Aí tem um livro do Steven Gallagher, que ele diz assim, aquele livro, No Altar da Idolatria Sexual, e ele diz assim: se você quer saber se uma pessoa realmente está disposta a ficar livre de um pecado na área sexual, pergunte a essa pessoa se ela confessa só a Deus, ou se ela tem alguém que ela confessa, que ela confia e confessa. E ele diz assim: por todas as vezes que a pessoa que está com problema nessa área confessa só a Deus, ela vai cair de novo. E a gente vê isso muitas vezes, e talvez tenha sido até a nossa história durante um tempo. Então a gente fica preso naquilo. Vou ali, peco, chego para Deus, faço a minha promessa. Quantas promessas nós já fizemos para Deus em áreas da nossa vida, que a gente chega para Deus e fala: Deus, nunca mais eu faço isso. Deus, a partir de hoje, aí amanhã está lá de novo, a maior cara de pau do mundo, e peca de novo. E a gente fala: não, Deus, aí entra para o quarto, e a gente a gente conversa até a si mesmo, que agora é sério, não, agora dessa vez vai, dessa vez eu me posiciono. E passa 2 dias, a gente está lá de novo, pecando na mesma área, e às vezes entra em crise, porque a gente pensa: meu Deus, eu realmente queria ficar livre disso, mas não consigo. E a gente vê claramente que quando a gente entra nesse processo de confissão, quando a gente encontra alguém que a gente possa abrir o coração, trazer isso à tona e receber a oração. Por que a gente tem tanta dificuldade de confessar pecados encobertos, irmãos? Primeiro, porque a gente tem muito medo da rejeição. Então, confessar pecados e trazer à tona aquilo que nós temos feito no escuro pode desencadear um processo de julgamento, pode desencadear um processo de rejeição. A pessoa que você confessou pode te tratar de forma diferente. Então, assim, a gente tem muito medo disso. E muitas vezes Satanás, de uma forma muito astuta, ele pega casos que a gente já viveu e desqualifica todo o princípio. Ou seja, pessoas já tentaram confessar uma vez, ou 2 ou 3, e quando fizeram, se deram mal. Quando Tiago fala dessa questão, olha, confessar os vossos pecados uns aos outros, Tiago está falando dentro de uma visão ideal de uma igreja onde as pessoas são realmente nascidas de novo, onde as pessoas realmente são comprometidas com Deus e que teriam condições de ouvir o pecado um do outro, sem julgar o outro, e orar um pelo outro para que aquela pessoa fosse curada. Então você vê qual o benefício que vem a partir da confissão do pecado um para o outro. Não é o perdão, é a cura, é a restauração daquela área que foi destruída pelo pecado. E aí a gente olha isso, quando você pensa em perdão, você vai estar relacionado à sua confissão a Deus. Então a Bíblia fala no 1 João 9, confessar os vossos pecados uns aos outros. Não, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aí a gente cai lá em Tiago 5, se quando a gente confessa o pecado um para o outro, a gente recebe cura. Então você percebe uma coisa, em 1 João 9, você recebe purificação e perdão. Em Tiago, você recebe o complemento da restauração, da cura daquela área. E muitas vezes a gente vê que o pecado trouxe destruições tremendas na nossa vida, e a gente precisa ser curado dos estragos
que o pecado deixou na nossa história, na nossa vida. E por algum motivo, querido, Deus deixou isso nas mãos da comunhão, da igreja, de você dividir esse fardo com alguém. Deus poderia ter incluído a cura também em 1 João 9, ia ficar muito bom, a gente chegava, orava para Deus, recebia o pacote fechado. Só que por algum motivo Deus falou assim: olha, eu vou dar esses dois aqui, mas o terceiro tem que ser com comunhão, tem que ser a partir do momento que você abre o seu coração, que você confia. Então o diabo tem feito muito isso, de destruir esse princípio por conta dessa história da gente confiar e a pessoa depois conta para outras pessoas, ou a pessoa muda a forma que ela vai te tratar. E muitas pessoas hoje, infelizmente, não estão em condições de ouvir muita coisa. Aí entra nessa questão. Hoje, a gente não pode pensar assim, não está na igreja, então é confiável. Está na igreja, então eu posso chegar e abrir o meu coração. A gente tem que escolher muito bem quem a gente vai falar. A gente costuma até dizer, o Ministério de Libertação, de Aconselhamento existe, porque a igreja tem falhado em ouvir um ao outro, em cuidar um do outro. Aí Deus tem que levantar pessoas que vão se qualificar, se especializar naquela área, para poder suprir essa necessidade. Porque o ideal de Tiago seria esse, que você tivesse condições espirituais de ouvir confissões e orar pelo seu irmão. Que o seu irmão tivesse condições de te ouvir no momento de luta, de dificuldade contra algum pecado, orar pela sua vida para que você fosse curado. Esse é o ideal de igreja, só que a gente não vive esse ideal. E hoje a gente está longe desse ideal. A gente tem que tomar muito cuidado. Estava ministrando sobre isso lá na Oficina da Alma. Entrou no intervalo e um rapaz me chamou, falou assim: pastor, eu quero só contar um testemunho, um testemunho, só para você ver o quanto isso é sério. E ele falou assim: eu fui confiar num líder a minha história, nunca tinha contado para ninguém, tinha uma dificuldade tremenda, e um dia eu vi alguém falando e fui contar para esse líder e depois a minha vida acabou. Eu contei para ele, ele pegou e confessou, ele trouxe isso à tona e isso trouxe problemas. Hoje eu sou divorciado, perdi a minha empresa, eu moro numa cidade pequena, eu quase tive que ir embora da cidade porque ele trouxe o meu problema à tona. E isso trouxe vários e vários tipos de problemas para mim na cidade onde eu moro. Então assim, esse é o preço de você confessar para a pessoa errada. Esse é o preço de você buscar ajuda com quem não está preparado e está pronto para te ajudar. Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado, querido. Porque essa questão da confissão, ela precisa ser trabalhada. Nós precisamos encontrar pessoas realmente de Deus na nossa vida, amigos espirituais, líderes. Não necessariamente tem que ser o seu pastor ou o seu líder, pode ser um amigo espiritual que você tenha confiança, para a gente poder compartilhar, dividir esse fardo, esse jugo que a gente tem carregado muitas vezes. Pensando nessa questão, querido, cuidado para você não falhar e depois se arrepender de ter confessado para a pessoa errada. Infelizmente, que eu ia falar agora, infelizmente só vai descobrir muitas vezes depois que já se deu mal, né? Você vai todo empolgado e tal. Então a gente já ministrou vários casos, coisas assim complicadas de pessoas que não estavam prontas para lidar com o pecado do outro. Nós ministramos casos de pessoas que foram se aconselhar com o pastor, e o pastor teve um caso com a mulher, aproveitou aquela situação e teve um caso com ela, acabou com o casamento. Aconselhamos um caso também que nós aconselhamos que fugiu o padrão, mas você vê como é que Satanás tem agido dentro da igreja. A irmã foi buscar ajuda com a pastora sobre uma questão meio assim, inclinação para o lesbianismo. Nunca tinha tido relação, mas ela tinha atração por mulheres. O maior problema é que a pastora também tinha esse mesmo problema, e passou um certo tempo, elas começaram a ter um caso dentro da igreja e desenvolveram a coisa, ficou bem intensa, e a ligação de alma que elas desenvolveram foi extremamente pesada e profunda e difícil de desfazer aquilo. Então assim, a pastora era casada, a menina não era e tudo, ela foi
abriu o coração para essa pastora e acabou que encontrou alguém que tinha o mesmo problema que ela, e nessa fragilidade, nessa situação ali, a pastora, de alguma forma, não vou dizer que se aproveitou, mas elas tiveram um caso. Então você vê uma coisa, olha a sutileza da coisa. A gente pensa assim, olha, homem não aconselha a mulher porque não é viável, sozinho que eu estou falando, entendeu? Então aquela coisa, ou aconselha com a esposa, ou passa a mulher para aconselhar com a esposa dele, ou passa para uma conselheira. Em último caso, e assim, com alguém próximo, o homem aconselha uma mulher. Então, dentro de um padrão normal, a gente diria, a mulher aconselha a mulher e pronto. Só que nem isso mais é uma coisa garantida. Ah, vou procurar ajuda com alguém e essa pessoa, como mulher, vai poder me ajudar e de repente o problema está justamente ali. Então, a gente tem visto muita coisa aí nesses bastidores que nesse momento de confissão a gente precisa realmente saber onde a gente está pisando. Mas de qualquer forma, querido, o que a gente está falando, essa questão dos pecados encobertos, são coisas que vão trazer problemas sérios. Então toda área que a gente tem problema de pecado encoberto é porque provavelmente você já perdeu o controle daquela área. Então se você vive uma vida dupla em determinada área, porque você já perdeu o controle daquilo ali. Aí é bom a gente procurar ajuda realmente, porque tudo aquilo que está em trevas alimenta os demônios. Então, se os demônios hoje estão tendo acesso e legalidade à sua vida, muitas vezes é por conta de pecados ocultos que não foram confessados e resolvidos da forma correta. E assim, por mais vergonhoso que seja, é extremamente saudável a gente poder trazer isso para a luz, trazer isso em confissão, para a gente receber a oração e ser curado. E a gente vê muito acontecer isso quando a pessoa entra no momento de ministração, ela fala assim, pastor, entrei aqui decidida a não falar sobre isso, mas graças a Deus que a gente está ali, o Espírito Santo está agindo e a pessoa, de alguma forma, Deus vai trabalhando o coração dela, ela vai colocando para fora algumas coisas. Uma vez eu vi uma pastora que ela aconselha tanto homens quanto mulheres e tudo, e ela falou assim, a carência é tão grande de conselheiros, de pessoas que trabalham nessa área, que muitas vezes a gente não pode se dar o luxo de dizer, eu só vou trabalhar com mulheres, só vou trabalhar com homens. Ela mesma falou, eu gostaria muito de poder focar só na questão de mulheres, mas a necessidade é tão grande, a gente está atendendo e a pessoa vem, a gente não pode virar as costas e a gente acaba atendendo homens, mas não é muito bom, irmão, não é o ideal. Isso é extremamente perigoso. Então é importante a pessoa... E claro que isso aí também é muito comum, nem sempre a esposa vai ter o mesmo ministério e vai querer andar junto naquela situação. Nem sempre o marido vai ter aquela empolgação também de estar junto no ministério de aconselhamento. Então acaba deixando algumas situações meio assim, meio complicadas. O ideal é isso, é você trabalhar dentro desse contexto. Por quê? Porque quando o homem trabalha com a sua esposa, com alguém de confiança que vai estar ali, principalmente com a esposa, ele vai estar se protegendo, ele vai estar se guardando emocionalmente, vai estar se guardando de investidas. Então uma coisa é você estar ouvindo confissões das mais pesadas com a sua esposa do lado, e outra coisa é você estar ouvindo a mulher confessando coisas terríveis ali, nessa área sexual, e você está sozinho. Então Satanás vai aproveitar essa situação e vai lançar muita coisa na mente, e isso não é recomendável. Mas acontece. Mas o atendimento nunca é sozinho, não? Exatamente, a melhor coisa é nunca trabalhar sozinho. Por isso que a gente insiste nessa questão do intercessor. Já teve caso de ministrações que eu fiz sozinho? Já. Acontece assim, mas a gente vê que de vez em quando tem que ir sozinho. Mas nesse caso eu vou ministrar homens. Nunca fui ministrar mulher sozinho. E eles também não iam fazer isso lá. Eles iam, se tiver que ir sozinho, você vai com um homem. E quando a gente vai sozinho, normalmente a gente já analisou a ficha da pessoa e o caso já não é aquela bomba toda. Se for um caso muito pesado, aí a gente tem que trabalhar com a questão do intercessor para a gente não entrar sozinho. Então, por vários motivos que a gente podia falar aqui, não é interessante, não é recomendável você trabalhar sozinho nessa área de aconselhamento e libertação.
A gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. Existem aconselhamentos que são extremamente tranquilos, que é quase uma conversa, e existem outros que você vai ter várias surpresas no decorrer do aconselhamento, que é muito bom ter alguém ali de testemunha, ter alguém ali intercedendo, para que Satanás não encontre nenhum tipo de motivo para acusação ou para nada. E o intercessor muitas vezes ele trabalha nessa postura, nesse papel de impedir algumas coisas, principalmente nessa questão como uma testemunha daquilo que está acontecendo ali. 6. Falta de perdão. Mateus 18, de 32 ao 35 diz: Então seu senhor chamando-lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregando aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aqui a gente falou muito sobre essa questão de perdão, querido. Se prepara, tenha perdão na ponta da língua, todos os conceitos, todos os versículos, porque se tem uma coisa que está prendendo as pessoas hoje, é essa questão do perdão, ou da falta de perdão. É uma causa muito séria de maldição. A gente falou sobre a rebelião contra os pais, e isso vem, vamos dizer, uma evolução dessa questão da rebelião contra os pais, essa questão da falta de perdão. Coração totalmente amargurado por conta de coisas que viveu, de injustiças que passou, e a pessoa que não consegue liberar perdão. O perdão é uma coisa extremamente séria. Esse texto fala, a gente já comentou também sobre esse texto vai trabalhando dentro daquela visão de uma dívida que foi perdoada. Quando a gente estuda isso, a dívida que foi perdoada era 600 mil vezes maior do que a dívida que não foi perdoada. E isso aqui é claro que está falando dessa questão da dívida que nós tínhamos com Deus, que Deus nos perdoou, da dívida que as pessoas têm com a gente não perdoa. Então uma grande causa que a gente percebe assim nas ministrações de maldição na vida das pessoas é essa questão do perdão. Como é que a gente resolve essa questão da desonra aos pais? Muitas vezes vai girar em torno dessa questão de perdão. Os pais perdoarem os seus filhos pelas desonras, os filhos perdoarem os seus pais pelos maus tratos, as injustiças, o abandono e todo o mal que foi causado, para que essas barreiras sejam derrubadas e a pessoa possa realmente reconciliar com seus familiares. Aí diz assim: se oferecemos uma graça inferior à que recebemos de Deus, praticamos injustiças e muitas maldições e tormentos se instalam na vida da pessoa. A própria salvação está correndo risco quando há falta de perdão. Falta de perdão anda de mãos dadas com a apostasia. Quando a gente vai analisar isso, querido, a maioria das pessoas que estão fora da igreja hoje estão fora da igreja porque um dia se magoaram, ou foram magoados, ou sofreram alguma coisa e não conseguiram trabalhar essa questão do perdão. Por incrível que pareça, e isso aí a gente tem que bater muito, e por incrível que pareça, a mensagem do perdão é uma das mensagens mais fortes da palavra de Deus. Praticamente todo o pano de fundo do nosso relacionamento com Deus está baseado na questão do perdão. Jesus morre na cruz para perdoar, e a gente precisa perdoar para que a gente seja perdoado, mas isso é algo extremamente negligenciado dentro do contexto de igreja. As pessoas estão vivendo anos e anos dentro da igreja, conseguindo ficar magoado e com raiva um do outro, e brigados. A gente estava conversando lá em casa, a Maria estava escutando umas mensagens da Neuza Tioca, e ela falando hoje o tanto que ela tem trabalhado para reconciliar pastores, e virou moda esse negócio de sair brigado, essa coisa de você estar na igreja, você presta, quando você sai você não presta mais. Aí começa essa briga, saiu de uma igreja, não pode mais falar com o irmão de lá, porque não é mais, agora é herege, saiu, não faz parte mais da vossa santidade, agora tem que ser, o povo começa a falar mal. Então a gente vê que isso, a igreja está extremamente impregnada dessas brigas, desses rachas, desses problemas.
E de alguma forma a gente vê que as pessoas estão pregando, estão vivendo, estão de alguma forma vivendo o seu ministério, mas lá no fundo do seu coração estão amarguradas, têm raiva, existem pessoas que não têm coragem de falar, existem pessoas, lugares que não têm coragem de ir, e a gente vê isso que é um problema sério. Então aquilo que a gente estava falando sobre a questão do perdão é algo unilateral. Você tem que trabalhar a sua parte. Se a outra parte não corresponde, então a gente não pode ficar preso porque o outro não quer. Mas você tem que cuidar do teu coração, você tem que cuidar da tua alma. Tem até uma frase que diz que ninguém magoa ninguém, a gente se permite ser magoado. Então assim, você pode muito bem não aceitar essa amargura no teu coração a partir do seu posicionamento de perdão. Então a responsabilidade pela sua alma é sua. A pessoa me xingou, a pessoa me maltratou, você vai aceitar aquilo no teu coração se você quiser. Por mais difícil que seja, querido, eu estava falando assim para um irmão um dia, o perdão é uma grande bênção que Deus deixou para nós. Perdão é algo, quando a gente entende a dimensão espiritual de perdoar, é algo tremendo, porque sem a questão do perdão a gente não teria como conviver em comunidade. Os nossos relacionamentos eles não durariam muito tempo, porque quanto mais próximo a gente está um do outro, maior é a tendência, maior é a possibilidade da gente se ferir. E quanto maior a possibilidade de se ferir, maior é a possibilidade da gente estar rompendo os nossos relacionamentos. E se não houvesse essa mola de Deus ali, que vai trabalhar isso dentro desse contexto de relacionamento do perdão, a coisa seria muito rígida. E essa rigidez nos relacionamentos, ela traria muita quebra, muito problema, porque a gente não teria condições de conviver durante muito tempo com ninguém, nem em família, nem fora, nem em casamento. Então, misericórdia, casamentos, a gente se perdoando, o negócio sai faísca, imagine se não tiver perdão. Então é algo extremamente abençoado, benéfico, é algo que Deus deu de presente para o ser humano, ainda que a gente não veja assim. Quando você olha o perdão dessa forma, você fala, o perdão é algo que vem para me curar, para me restaurar, e para que a gente tenha condições de conviver durante uma vida inteira. Casamento é algo para a vida inteira, amém. Se não tiver perdão, meu irmão, não dura uma semana. Quando você pensar, quando você procurar o pudim, o marido já comeu. Quando você procurar, já foi. E aí começam os conflitos. Se fosse só isso, estava bom, né, irmão? Se fosse só problema de pudim, a gente ia na padaria, comprava outro. Problemas são bem mais graves. Então a gente olha essa questão do perdão, quando a gente vê essa situação toda, a gente vê que foi algo que Deus deu como um presente para nós, para que a gente pudesse conviver. Convive em comunidade. Sem perdão é impossível. Sem perdão nossos relacionamentos não durariam muito tempo. E aí tem uma frase que diz assim, se duas pessoas concordam o tempo todo em tudo, uma das duas está mentindo. Então é aquela coisa, se você esperar que tudo seja bem afinadinho, 100% o tempo todo, alguém está se anulando nessa história, alguém está mentindo, alguém está, vamos dizer, vou me anular para não gerar conflito. Se não está mentindo, está omitindo. Pois é, se não está mentindo, está omitindo, está se anulando para não gerar conflito. E aí a gente vê isso, que o perdão ele vai trazer essa cura, vai trazer restauração, vai trazer a possibilidade de a gente continuar convivendo até o fim da nossa vida, porque sem esse perdão aí a gente não durava muito tempo os nossos relacionamentos. Só que a gente vê o quê? Que as pessoas conseguem conviver durante anos e anos com mágoas, com falta de perdão no seu coração, dentro da igreja, vivendo. E a gente percebe claramente que dentro desse contexto, e de outros textos também que falam sobre perdão, que existe muita gente dentro da igreja que diz, eu não sinto a presença de Deus, eu não consigo me relacionar com Deus com intimidade, eu não sei quando que é Deus que está falando. Então assim, tem uma dificuldade tremenda de relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento com Deus parte do perdão dele para nós. Nós fomos reconciliados a partir do sacrifício de Jesus, e nesse sacrifício, quando a gente crê, a gente é perdoado. Se a gente não perdoa, a gente anula o sacrifício de Jesus, e aí a gente não vai ter comunhão com Deus, ou pelo menos não vai ter intimidade com Deus da forma que deveria ter.
Aí fica fácil de entender porque a gente é tão distante, porque a gente é tão difícil, porque a gente é tão duro. E isso a gente percebe que é muitas vezes o motivo que leva pessoas a buscarem aconselhamento, perdoar. E a gente gasta muito tempo falando, nós gastamos muito tempo falando, e a gente vai falar mais de perdão ainda, porque sempre, muitas vezes, a coisa vai desembocar no mesmo lugar, vai cair no mesmo ponto, que é da gente estar ensinando, primeiro trabalhando a nosso coração, a nossa alma, a respeito do perdão. Por isso que não se espante se Deus te desafiar a reconciliar, querido. Se Deus desafiar você a ir resolver alguns problemas que ficaram. Às vezes a gente é orgulhoso demais e a gente senta na nossa própria justiça e a gente fica naquela, se não vier atrás de mim eu não vou. E pode ser que Deus chegue para você e fale, agora é a sua vez de se humilhar. Tremendo, né, irmão? Se humilhar é a coisa mais violenta que tem, assim, mais abençoada. Quando a gente aprende isso, a gente não demora, irmão. A gente já perdoa online. Já veio perdão online? É igual e-mail, você magoou, agora você clicou e já perdoou. É igual e-mail, mandou, chegou. A gente tem que aprender a perdoar assim, a gente não tem que permitir que a coisa fique ali azedando. Por isso que a Bíblia fala que não se põe o sol sobre a vossa ira. O perdão não é essa questão de você se anular, de você não se posicionar. E assim, a gente vê isso quando a gente pensa, Deus tem o melhor para a minha vida, e a gente resiste àquilo que Deus quer para nós. Então, de alguma forma, a gente sabe teoricamente que Deus tem o melhor para nós, mas lá no fundo a gente resiste a Deus, então na prática a gente está dizendo, eu não acredito que a vontade de Deus seja melhor. Porque se eu acredito que realmente a vontade de Deus é a melhor, eu faria de tudo para me enquadrar dentro dessa vontade, para me sujeitar àquilo que Deus está falando. Mas como a gente gasta muito tempo justamente fazendo o contrário, não fazendo o que Deus nos direciona, então a gente vê muita gente resistindo tremendamente por causa de orgulho, muitas coisas que Deus direciona ela a fazer. Então a gente precisa ter esse entendimento certo sobre o perdão. É extremamente importante a gente entender os conceitos, entender o que é perdoar. Às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, eu tenho que perdoar e voltar a ser amigo. Então são coisas que vão estar dentro de um contexto prático. Amizade e perdão são duas coisas diferentes. Eu tenho que perdoar e voltar a amar aquela pessoa do jeito que amava, são coisas diferentes. Nem sempre o fato de você perdoar vai trazer cura instantânea. Então existem coisas que são um processo. Amizade é um relacionamento. Então se não tem essa disposição de cultivar esse relacionamento, dificilmente vai se tornar uma amizade. Então se foi quebrado e não tem mais a disposição de andar junto, dificilmente você vai voltar a ser amigo daquela pessoa. Então você tem um mandamento que é trabalhar essa questão do perdão. O que vai acontecer com o relacionamento depois que você perdoou, aí já é um processo. Vou voltar a ser amigo? Estou falando dentro de um contexto de relacionamento de amizade. Quando a gente fala de família, quando a gente fala de casamento, não tem como você perdoar dentro de um casamento e não querer mais, a não ser que seja no extremo do divórcio, vamos dizer assim, perdoou, está tudo liberado, mas a gente vai se separar. Mas a questão, quando você está falando de casamento, de família, a gente não tem essa opção de não reconciliar. Você está falando de pai e mãe, tem que reconciliar. Está falando de casal, de casamento, de marido e esposa, tem que trabalhar essa questão da reconciliação. Por isso que é extremamente difícil. Esse texto fala da pessoa que é entregue aos verdugos. A gente já falou disso também em outra aula, que a pessoa ela é entregue a alguns espíritos atormentadores. Na aula sobre sintomas de maldição, a gente falou que muitas vezes a causa de maldições, de problemas mentais, muitas vezes a raiz daquilo ali está na falta de perdão, que a pessoa não perdoa e ela vai azedando, e a coisa vai ficando ruim até que esses demônios de alguma forma se instalam. E outra coisa que é bom a gente avaliar é que a falta de perdão anda de mãos dadas com a apostasia. É o que eu estava falando, muitas pessoas hoje estão fora da igreja porque estão magoadas. Muita gente hoje não quer saber de muito relacionamento, de muita comunhão, porque estão extremamente feridas. Quando a pessoa levanta muito a bandeira de eu não preciso de comunhão, eu não preciso de igreja, eu não preciso
andar junto com os irmãos, essa pessoa tem um forte indício de que ela está ferida. De alguma forma ela está magoada. Então, quando a pessoa se fere nos seus relacionamentos, a tendência dela, se ela não perdoar, ela se fecha. Então, ela vai criar uma proteção e dizer assim: a partir de hoje ninguém me machuca mais. Ou seja, eu vou me fechar no meu mundo e a partir de agora ninguém mais entra na minha intimidade. Então, é muito comum a gente encontrar pessoas com essa ideia: eu vou para uma igreja grande onde ninguém vai me ver, porque ela não quer contato, ela não quer intimidade, ela tem medo de se relacionar, de se doar, de se abrir de novo e se ferir, porque ainda não perdoou, ainda não resolveu algumas coisas. E a gente vê que o perdão é extremamente terapêutico. Então a gente vê que enfermidades, problemas sérios, inclusive nessa questão ministerial, muitas pessoas que a gente ministrou chegavam magoadas com seus líderes, chegavam magoadas com seus pastores, seus antigos pastores, chegava ali com problemas sérios com seus pais. Quando você vai trabalhando essa questão do perdão, quando passar um pouquinho de tempo, você vai ver que quando a pessoa estiver resolvida, ela começa a dar fruto naturalmente. Ela começa a fluir na vida dela, principalmente na questão ministerial. E às vezes a gente vê muitas coisas assim, os pastores lutando para fazer as pessoas voltarem a trabalhar na igreja, voltarem a se envolver. E a questão não é você lutar para a pessoa se envolver, isso é natural. Quando você está bem, você produz. Quando a gente está bem, com saúde emocional, física, espiritual, a gente tem prazer em trabalhar, em produzir, em trazer coisas boas, ideias boas para a igreja, para o reino de Deus, se envolver. Você quer falar? Aí o que acontece? As pessoas vêm feridas, então elas não produzem, elas têm resistência. Elas não querem saber de se envolver em ministério nenhum, elas não querem saber de trabalhar em nada, elas não querem saber de comunhão. Quando você começa a curar essas pessoas começam a ser trabalhadas e curadas dessas áreas, elas começam a se envolver naturalmente. Então a questão não é assim: vamos criar um programa para fazer o povo trabalhar. Não, você tem que tirar o impedimento da pessoa. Quando você tira esse impedimento, ela vai naturalmente, ela flui. Por isso que a Bíblia fala que nós somos como árvores. E a Bíblia fala que no devido tempo dá o seu fruto. Quando a árvore está no seu devido tempo de dar o fruto, isso para ela não é penoso. Não é uma coisa que ela vai fazer com dificuldade. Ela vai frutificar naturalmente, porque está na natureza dela. Mas quando você força uma árvore a dar fruto fora do tempo, ou quando aquela árvore não está saudável o suficiente para frutificar, aquilo para ela vai ser um problema. Em alguns casos ela nem vai dar fruto. E a gente viu muito isso, pessoas chegando muito feridas, sendo trabalhadas, e a gente sem forçar nada, daqui um pouco a pessoa está procurando o ministério, trazendo ideias, querendo se envolver com alguma coisa. Só que a gente precisa trabalhar 2 pontos. O primeiro, você cura a pessoa, depois você trabalha ela para ela saber lidar com conflitos de relacionamento. A pessoa vai sendo restaurada e depois você tem que ensinar como lidar com conflitos, porque aí a pessoa vem ferida, você trabalha aquela pessoa, ela se envolve no ministério, quando ela começa a se envolver, ela tem outro conflito lá dentro. Aí às vezes alguém vai dar um problema ali, um líder e tal, e ela vem, vamos dizer, tudo que eu temia me sobreveio, todos aqueles problemas vêm de novo. Se você não ensinar a pessoa a lidar com conflitos, e muitas vezes está relacionado a isso, teve problema, meu irmão, procura a pessoa e resolve, pede perdão, perdoa, libera a vida dela. Se a pessoa não quer conversa, então você resolve, você e Deus, faça a sua parte, porque quando a pessoa vai exercitando isso, com o tempo ela vai, vamos dizer assim, ela vai absorvendo isso no seu estilo de vida, e daqui uns dias perdoar já não é mais um problema, já não é mais aquela coisa tão complicada. Então quando a gente trabalha aconselhamento, uma das coisas que a gente gasta muito tempo é trabalhando a questão do perdão. Outra coisa que a gente vê, quando a pessoa entende da forma correta o que é perdoar, ela não tem dificuldade de caminhar nesse caminho que Deus direciona. Então foram raros foram os casos que a gente pegou de pessoas que bateram o pé e falaram: eu não perdoo. Eu me lembro de uns 2 casos que a pessoa falou assim: uma vez eu estava representando um pai, e na hora a pessoa falou: não consigo perdoar, e travou ali e parou.
A gente parou a ministração, orou com ela, depois falou: olha, a gente vai estar orando até você conseguir perdoar. Outro caso foi de depois da gente trabalhar toda aquela conversa, a pessoa falar assim: ainda não estou preparado para perdoar, eu não estou pronto ainda, então vamos dar mais um tempo. Aí o que acontece? Você vai ter que deixar a pessoa amadurecer a ideia. Você já passou os conceitos, você já ensinou, agora ela precisa se posicionar. Em muitos casos a pessoa vai estar, claro que Deus, você termina a sua parte ali, mas Deus não terminou a dele. A pessoa saiu do momento de aconselhamento, ela vai continuar sendo ministrada por Deus até ela se render, entender em Deus aquilo que ela precisa fazer e se posicionar. Aí a gente vê que muitas coisas vão se destravar, vão se desenrolar na vida da pessoa depois que ela se posiciona para perdoar. Então, meu irmão, se você ainda não perdoou alguém, você está demais, hein? Desde o primeiro dia até hoje, falando sobre isso, ainda está com mágoa, está demais. Terrível. Sete, fala sobre o jugo desigual. Nessa época descobri também que muitos judeus haviam casado com mulheres de Asdote, de Amon, de Moabe. Metade dos seus filhos falava a língua de Asdote, outra língua, e não sabia falar a língua dos judeus. Eu repreendi aqueles homens e os amaldiçoei, bati neles e arranquei os seus cabelos, e exigi em nome de Deus que fizessem a promessa de que nunca mais, nem eles nem os seus filhos casariam com estrangeiros. Eu disse a eles: foram mulheres estrangeiras que fizeram o rei Salomão pecar. Ele era mais famoso do que todos os reis das outras nações. Deus o amou e o pôs como rei de todo o povo de Israel, e no entanto ele caiu nesse pecado. Será que nós vamos seguir o exemplo dele e desobedecer ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Malaquias 2, 11 e 12 diz: Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adoradora de Deus estranho. O Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta ofertas ao Senhor dos Exércitos. Jugo desigual é uma aliança espiritual com demônios. Olha só que coisa, hein? Consolidada através de sociedades ou casamentos com pessoas ímpias. Esse foi o pecado de Salomão. A principal maldição que acompanha o jugo desigual é a apostasia. A pessoa está colocando sobre si um jugo de excomunhão do corpo de Cristo. Então a gente vê assim uma coisa que está falando aqui, que é baseada numa aliança espiritual com demônios através de sociedades ou casamentos. Quando a gente pensa nessa questão, algumas pessoas hoje estão bem liberais em relação a isso, né? Então não tem problema namorar ou casar com pessoas que não são cristãs, que não têm Deus no coração ali. Só que a gente vê que isso traz problemas seríssimos. Aqui dá o exemplo de Salomão. Salomão foi um rei que todo mundo conhece a história dele aqui, que reinou com sabedoria e tudo, e o que desviou o coração desse homem foram as mulheres estrangeiras que ele fez alianças de casamento. Então ele passou a servir outros deuses por conta da influência de mulheres que não serviam o seu Deus. A gente vê a mesma história entre Jezabel e Acabe, e hoje tem muitas mensagens a respeito de Jezabel, mas a gente vê que essa mulher, ela tinha todo um relacionamento com Baal, com demônios, e ela influenciou diretamente seu marido. A nação toda sofreu por conta dessa mulher. Então a gente vê assim que quando alguém insiste nessa questão de buscar fora do povo de Deus alguém para se aliançar, principalmente nessa questão do casamento, ela está colocando uma situação sobre ela extremamente pesada. E muito poucos são os casos assim que a gente conhece de pessoas que se aventuraram numa situação assim e depois conseguiram resolver o seu problema, e a pessoa se converteu e virou uma maravilha, aquela coisa toda.
Isso no caso de quem é solteiro e que está procurando para casar, irmãos. Claro que tem casos e casos. A pessoa casou e converteu depois, é outra história. Agora, quando nesse caso aqui, a gente tinha que usar esse método de Neemias aqui, que fala, os amaldiçoei, bati neles e arranquei os seus cabelos. Tem que usar um método assim mais extremamente assim, cheio de equilíbrio, sabedoria. Eu fico assim, eu acho interessante arrancar os cabelos do povo por causa disso. Mas a gente vê que a pessoa precisa entender isso, principalmente os jovens dentro da igreja. A gente precisa estar buscando em Deus alguém que realmente entende, que vive, que conhece a Deus, que serve o mesmo Deus que a gente, porque depois, se não for assim, a gente vai ter problema sério. E o texto vai terminando dizendo assim que a principal maldição que acompanha o jugo desigual é a apostasia. Mas quando a pessoa não dá ouvido, não escuta o que Deus Aí vai sofrer as consequências do seu erro. E aí vai dizendo aqui, ó, que eu ia falar agora, a pessoa, ela vai estar colocando sobre si um jogo de apostasia. Por quê? Porque o Código fala uma coisa, ele diz assim, que o problema de você casar com quem não é crente, é que você vai ter que se virar com seu sogro. Se a pessoa não é filha de Deus, ela é filha do diabo, e quando o diabo for bater na sua porta, você não vai proibir ele de entrar, porque você casou com o filho dele. Então o problema é sério. O preço é muito alto, irmãos. A gente conhece casos também. Uma vez a gente ministrou uma irmã. E aquela velha história, né, irmãos? A gente vai dentro do contexto da igreja, os anos vão se passando, a mulher não consegue, começa uma cobrança, já está ficando velha, aquela coisa toda. E aí começa a baixar o padrão. E eu nem falo o padrão. Eu nem falo o padrão de beleza, essas coisas, não. Eu falo um padrão espiritual mesmo. E vai baixando, daqui a pouco pega qualquer coisa que vier. E essa irmã entrou nessa, desesperada, a família cobrando, aquela coisa que a sociedade impõe. E um dia encontrou um cara e tal, casou com ele. E ela falou uma frase pra gente muito forte. Ela disse assim: hoje eu sei que a solidão a dois é muito pior do que a solidão a um. Então o que aconteceu? Ela casou com uma pessoa que não servia a Deus, que não estava nem aí, e hoje ela vivia sozinha tanto quanto, ou vamos dizer assim, muito mais sozinha hoje do que antes, porque aquela pessoa tirou ela do convívio familiar, finais de semana saía para beber, saía para aprontar, deixava ela sozinha, e isso já estava se desenrolando anos e anos. E o que acontece com a pessoa que fica nessa situação? Ela vai morrendo emocionalmente. Ela vai, de alguma forma, ela vai definhando emocionalmente, porque ela não tem, ela casa com expectativas erradas, ela casa por motivos errados, na esperança de casar, de sair de casa, de ser amado, de ser cuidado, chega lá e é abandonado dentro de casa. E ela falou assim: o preço é tão alto que hoje eu sei que a solidão a dois, ela machuca muito mais do que você viver sozinho o resto da sua vida. E eu falei: vou anotar esse provérbio aí. Isso foi profundo. E é justamente o que acontece. A gente tem que, e não só porque vai para a igreja, a gente tem aquele conceito: vai para a igreja é crente. Não tem nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente cansa de ver pessoas falando: esse problema é só esse, para a gente namorar, eu vou para a igreja, tranquilo. Para ele ir para a igreja, para ela ir para a igreja, é como ir para qualquer outro lugar, porque ela não vai pelos motivos certos. Então acontece isso, a pessoa vai, batiza, ela, o que tem que fazer aqui? É levantar a mão, é plantar a bananeira? Eu faço aqui qualquer coisa. Depois que casa, meu irmão, já era, a pessoa nem pisa mais, não está nem aí mais. E aí o outro tem que conviver com isso. E aí entra nessa questão do casamento, de uma aliança, daquilo que você invoca nessa aliança, e você dividir a sua vida com alguém que não vê da mesma forma que você dividir a sua vida com alguém e você está ali orando pela sua casa e a pessoa está enchendo sua casa de demônio. Muitas vezes acontece isso, porque vai acontecer de adultérios, de bebidas, de coisas, de vários tipos de problemas que pode acontecer. Independente desse tipo de coisa, às vezes a pessoa realmente, ela é uma bênção, só não é crente, só não serve a Deus.
Então espera, se é tão abençoado assim, ora por ele, espera, vê realmente indícios de conversão um dia. Então isso é muito sério. E a gente nessa, esse desespero de casar, irmão, casar é uma coisa tão séria, que se a gente soubesse disso, não tinha pressa nenhuma de fazer isso. Eu vou casar. O pastor Cláudio Duarte fala assim, que muitos jovens chegam para ele e falam assim: pastor, eu vou casar porque eu quero fazer muito sexo. Aí ele começa a rir. Casa, meu filho, que você vai ver. Casa que você vai ver. Que essa motivação, eu vou me acabar, vai muito, viu? Vai sonhando. Aí ele fala quando ele está... Vai acabar mesmo. Vai acabar, né? Aí ele fala, né, quando vai falar sobre ministrar para casais, ele fala sobre sexo, e os casais ficam assim: sexo, eu me lembro desse negócio. Um negócio que a gente fazia quando começou, né? Ele é muito bom. Então você vê que casamento, meu irmão, é algo muito sério. Casamento é coisa para quem já é para gente grande, para menino não se aventura no casamento não. Menino que quer sair de casa, já está de saco cheio dos pais, que depois se arrepende e fala: eu era feliz e não sabia na casa dos meus pais. Eu era muito feliz com a minha mãe, com o meu pai do jeito que eles são. Por quê? Porque quando a gente pensa no casamento como algo para o resto da vida, e mesmo que haja o divórcio, as consequências são tão difíceis, são tão pesadas, e isso vai trazer tanto problema, e a gente vai se arrepender amargamente de não dar ouvidos àquilo que Deus nos ensina. E é o que a irmã falou, infelizmente, muitas pessoas só vão aprender depois que já racharam a cara no muro. Então, muita gente só vai aprender depois que se deu mal. Bom seria se a gente aprendesse com o que as pessoas nos ensinam. O 8, querido, palavras proferidas por autoridades, por pais ou autoridades. Aí tem um texto aqui em Josué 6:26. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Aí séculos depois essa palavra não tinha perdido o vigor. Aí tem 1 Reis 16:34. Em seus dias Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, o seu último, segundo a palavra do Senhor que lhe falara por intermédio de Josué, filho de Num. Aqui é outra questão, a gente precisa avaliar muito isso. Palavras que foram lançadas, palavras de maldição que foram ditas pelos pais, palavras de maldição que foram liberadas assim, de forma insistente. Isso vai distorcer a identidade, isso vai gerar problemas sérios de inferioridade, e vai também gerar uma perseguição e uma exploração demoníaca muito forte. A gente vê isso, uma das coisas que a gente tem que trabalhar muito nas pessoas é essa questão do que elas ouviram a vida inteira. Tem muitos pais que elogiam, não elogiam não, mas falar mal, xingar e esculhambar é o que eles têm, é o que eles mais fazem. Então, essas palavras de alguma forma se tornam sentenças. E como os nossos pais são autoridade sobre a nossa vida, essas sentenças, elas são ouvidas espiritualmente pelos demônios, e eles vão de alguma forma cumprir essas sentenças. Então é muito comum você ouvir pessoas ver pessoas vivendo um estilo de vida destruído, e você perguntar quais foram as palavras que foram liberadas pelos pais. As palavras são as mesmas que a pessoa está vivendo naquele tempo. Então muita mãe, muito pai, com medo da filha se prostituir, se perder, fica xingando a filha para ver se ela não faz, e acaba sendo uma sentença que vai realmente pesar sobre a vida desse filho. E a gente gasta também muito tempo orando por essas questões, porque algumas coisas que a gente ouve na nossa infância se tornam verdades absolutas dentro da gente depois que a gente vira adulto. Então, se a criança ouve o tempo todo que ela não presta, que tudo que ela faz não presta, que ela é feia, que ela é isso, que ela é aquilo, aquilo vai se interiorizar nela de uma forma tão profunda que depois ela mesma vai passar a acreditar naquilo e viver a partir daquele conceito que ela tem dela. Aí a gente vê isso acontecendo muito, porque os pais muitas vezes, ao invés de abençoar os seus filhos, estão ali lançando maldições. 9. Todo envolvimento com espiritismo, feitiçaria e satanismo.
Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Salmo 16, 4. Isaías 47, 9 diz: mas ambas essas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre ti, apesar da multidão de suas feitiçarias e da abundância dos seus muitos encantamentos. Então esse texto está dizendo aqui que por mais feiticeiro, por mais que a pessoa tenha intimidade com o diabo, essas maldições virão sobre ela e vão trazer problemas sérios. E é muito comum a gente ver pessoas que tiveram envolvimento muito pesado com o espiritismo passar por essa situação de perda de filhos. Pessoas que são realmente aprofundadas nisso. Outra coisa, a gente vê que muitas pessoas que se envolvem com isso têm problemas sérios depois, mesmo que tenham muitas coisas, vivem muitas vezes miséria e vão sendo roubados de tudo aquilo que conquistam. Aí a gente vê, né, não é difícil a gente perceber que Satanás ele trabalha de forma inversa aquilo que você pede. Então você vai num terreiro de macumba pedir pela sua saúde, provavelmente você vai ter problemas sérios de enfermidade depois. Você vai pedir um casamento, provavelmente você não vai ter casamento, e se tiver vai ser um casamento totalmente problemático muitas vezes. Então pessoas que ficam fazendo promessas, pedindo para santos, para demônios, essas coisas, que fazem trabalhos por determinada área. Isso a gente vê muito nessa área financeira. A pessoa vai no espiritismo pedir pela área financeira e depois vai desencadear um processo de miséria na vida dela tremendo. A gente já ministrou vários casos de pessoas que depois que foram buscar o feiticeiro tal para resolver tal problema financeiro, aí que a miséria se instalou na vida dela e foi tudo que a pessoa colocava a mão nessa área financeira morria. E Pastor, aí, se a pessoa se envolve assim, com fiador, né? Ele está adquirindo uma maldição na vida dele, se ele se torna fiador de alguém, como diz Provérbios, né? 6. e eu fazer uma brincadeira, depende de quem que você foi fiador, né? Dependendo de quem foi, você vai trazer uma maldição séria sobre a sua vida. A gente não colocaria essa questão do fiador em termos de maldição, mas de um alerta. Então, assim, você ser fiador, você colocar o seu nome, seus bens à disposição de alguém é extremamente perigoso. Então podem vir maldições a partir disso, por conta da outra pessoa, pode se instalar muita coisa, principalmente dependendo de quem você está sendo fiador. Se a pessoa já tem um histórico assim, então dificilmente ela vai honrar com aquilo que ela está se propondo a fazer ali. Então esse alerta bíblico é justamente para isso. Olha, a melhor coisa que você pode fazer é evitar esse tipo de coisa, porque a tendência, uma possibilidade de acontecer um problema é muito grande. Mas tem pessoas que são fiadores de pessoas que são sérias, honestas, que são pessoas íntegras, que nunca vão ter problema. Tem gente que você pode ser fiador, colocar seu nome ali, a pessoa vai pagar o que está devendo, mas isso é por conta do caráter. Então muitas vezes está relacionado a isso. Se a pessoa já tem um histórico de problema nessa área, então você pode sair fora que você vai ter problema também. Mas às vezes situações exigem isso. E aí a gente vê pelo caráter da pessoa que ela não tem esse perfil, então ela vai honrar com aquilo. Mas fica o alerta, sempre é bom a gente fazer essa análise toda aí. Então, pelo Espiritismo, querido, a gente precisa entender isso. Tudo aquilo que você pediu no Espiritismo, Satanás vai agir de forma inversa. Pediu pelo casamento, você vai ter problema. Pediu pela saúde, vai trazer sobre a sua vida enfermidade. Pediu pela área financeira, vai de alguma forma minar a sua área financeira. Aí o 10 fala invocação do espírito de morte. Primeiro, tentativa de suicídio, aborto, e o terceiro, que é o mais interessante, é reza ou devoção a santos. Rezar um santo é cultuar um morto. Invocação de mortos é um ato de feitiçaria. Cada vez que isso ocorre, a pessoa está caindo no engano da necromancia. Aí tem um texto em Levítico 20 e 27, que diz assim: o homem ou mulher que sejam necromantes, sejam feiticeiros, serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre eles. Então esse aqui a gente deu essa ênfase de ler, porque nós já falamos sobre o suicídio. Quando a pessoa ela faz assim, ela pratica o suicídio, tenta o suicídio de alguma forma,
ela está invocando o espírito de morte sobre a vida dela, está assinando o atestado de fracasso dela. Então muitas vezes tem áreas da vida da pessoa que ela não consegue romper, prosperar, frutificar, e você vai ver, baseado no mapeamento, que essa pessoa tentou se matar e ela invoca esse espírito de morte. Outro caso, essa questão do aborto também é uma invocação do espírito de morte. E aqui, aquilo que a gente já falou, uma coisa muito séria, porque você invoca o espírito de morte, você sacrifica um humano, não é qualquer humano, é um filho. O altar daquele sacrifício é o ventre da mulher. Então tudo isso vai ter implicações sérias espirituais, e esses demônios passam a atuar de forma pesada. O outro, essa questão da reza. Rezar, como o texto está falando aqui, é cultuar a um morto, e isso é extremamente reprovado dentro da Bíblia, essa parte de Levítico que fala aqui. E aí a gente vê o outro, homicídio, que traz um espírito de perseguição e prisão. Números 35:19 diz: o vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. Então a pessoa que tenta o homicídio, ou que praticou o homicídio, que de alguma forma derramou sangue dessa forma, ela vai trazer para cima dela uma maldição, a perseguição de ser um fugitivo, uma pessoa errante sobre a terra. E normalmente pessoas que fazem isso vão ter problemas de tentativa de morte também com homicídio. Outras pessoas vão tentar matar essa pessoa. Isso acontece muito. Tem pessoas que só não morrem mesmo pela misericórdia de Deus, por conta de um propósito, e a gente vê que Deus guarda a vida delas. Então quando você pegar alguns casos, que você estiver conversando com a pessoa e você perceber que existem áreas da vida dela que literalmente estão morrendo, ou tudo aquilo que ela coloca a sua mão morre, ou ela não consegue prosperar em nada dá certo, em alguns casos é bom você avaliar essa questão da invocação do espírito de morte. Tem muita gente que invocou esse espírito de morte através de suicídio, de aborto, de uma devoção muito grande em santos, ou de um histórico familiar também de homicídio. O 11, que fala do roubo. A Bíblia é categórica ao afirmar que a cobiça prende a alma e traz perturbação para o lar. O enriquecimento ilícito é uma forma direta de vender a família. Outro problema que causa maldição é quando o homem rouba a Deus através da infidelidade nas ofertas e nos dízimos. Então fala aqui aquele texto de Malaquias, e tem o outro aqui, Deuteronômio 27, maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Malaquias 3, 8 e 9, a gente conhece: roubará o homem a Deus, todavia vós nos roubais, e dizei: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Então a gente vê assim que essa questão da forma que a gente lida com a nossa área financeira, ela vai dizer muito também do nosso caráter, e vai dizer muito também dos pactos, das alianças que a gente tem no mundo espiritual. Pessoas que têm problema nessa área financeira, nessa questão de roubo, elas terão problemas sérios para prosperar naquilo que vão fazer. A gente pensa, não, a pessoa, tem muita gente que está roubando e está ganhando dinheiro. Tem muita gente que está roubando, ganhando dinheiro, enriquecendo, mas o preço para manter isso aí é muito alto. E normalmente essas pessoas de um dia vão ter que prestar conta, ou muitas vezes acontece dessas pessoas perderem o que têm. E a gente vê que toda essa forma ilícita de ganhar dinheiro vai trazer consequências espirituais sobre a vida da pessoa. Ainda que ela mantenha os bens que ela conquistou, ela vai perder em outras áreas. E isso aí é claro, a gente vê isso. E a gente pensar na questão de prosperidade dentro de um contexto bíblico não está relacionado a ter bens. Muitas vezes aí você vai ver que prosperidade, numa perspectiva de Deus, é totalmente diferente de acumular coisas. Então a gente falou uma vez, né? A Bíblia fala que doce é o sono do trabalhador, quer coma muito, quer coma pouco. Então a pessoa que tem essa vida aí de ganhar dinheiro de forma ilícita, ela é uma pessoa que não tem paz. E a paz é uma coisa que faz parte do propósito de Deus, dessa questão de uma vida abençoada e próspera. Então a pessoa vai ter muita dificuldade de romper nessa área financeira depois que se converte. Porque quando ela vem de um histórico de muita coisa errada e ela se converte e tenta ajustar o seu
seu foco ali com Deus, ela tem que resolver muitas coisas e algumas vezes a pessoa vai ter que voltar para restituir pessoas que ela defraudou, que ela roubou, que ela de alguma forma lesou nesses dias ali de enriquecimento ilícito. Em alguns casos a pessoa fala, mas como é que eu vou voltar? Não tem como. Aí a pessoa busca uma direção de Deus, ela vai trabalhar uma restituição profética, ela vai trabalhar de outra forma, mas Deus sempre vai dar uma forma de você resolver essas questões espirituais. E o 12, perversão sexual. Nós falamos sobre essa questão nos sintomas, né? E aí a gente vê que uma das causas de maldição muito grande que se instala na vida da pessoa é essa questão da perversão sexual. 1 Coríntios 6,16 diz, ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, serão os dois uma só carne. 1 Coríntios 6,18 diz, fugir da aparência, da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra si, contra o próprio corpo. Então a gente vê que essa questão da perversão sexual, ela vai trazer algumas prisões na vida da pessoa, e uma delas vai estar relacionada a essa questão desse texto, que ela vai se tornar uma só carne, ela vai se aliançar como um casamento com muitas pessoas, e a partir dessas alianças sexuais que a pessoa faz, ela passa a ter influência dos demônios que atuam na outra pessoa, ela passa a ter muitas ligações, e uma delas é uma ligação emocional, e ela vai ficando presa e fragmentando a sua alma nesse processo todo aí, destruindo. Aí depois que se posicionar em Deus, vai ter dificuldade de relacionamento, vai ter dificuldade muitas vezes nessa área sexual também. Existem muitos casos de homens que se casam e depois levam toda aquela sujeira da vida que ele teve fora, leva para dentro do seu casamento e vai, como a Bíblia fala, que o nosso leito seja sem mácula, ele vai macular o seu leito por conta de práticas que são abomináveis a Deus, mesmo depois do casamento. E se a pessoa não for liberta desses vícios, desses problemas de perversão sexual, ele vai levar isso para o casamento, isso vai dar problema, e depois o casamento também não vai satisfazer, ele vai procurar fora, e aí vai desencadear toda uma série de outros problemas, e principalmente a questão do adultério e da destruição da família. Então a prostituição amaldiçoa simultaneamente a vida sexual e a financeira. Então fala, não trará salário de prostituição nem preço de sodomita, a casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. E o homossexualismo destrói a identidade sexual, levando aos níveis mais abomináveis de perdição e corrupção. Levítico 20:13. Se também um homem se deitar com outro homem como se fosse mulher, ambos praticam coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Aqui nesse caso de homem com homem, mas também nessa questão das mulheres, né? Dessa homossexualidade feminina, do lesbianismo. E o último aqui, bestialidade, atração e prática sexual com animais. A maldição da bestialidade é a confusão. Em toda relação sexual existe um compartilhamento de identidade. Torna-se uma só carne. Se uma mulher se achegar a algum animal e se ajuntar com ele, matarás tanto a mulher como o animal, o seu sangue cairá sobre eles. Então a gente vê que são áreas que vão estar trazendo esse jugo de maldição sobre a vida das pessoas. Quando você estiver ministrando, aconselhando, fazendo esse levantamento no mapeamento espiritual, é importante você avaliar todas essas situações. E muitas coisas vão se encaixar quando você entender essas causas. Quando você começar a encontrar. Quando a gente está bem treinado nessa questão do aconselhamento, dificilmente você não encontra uma causa para os problemas da pessoa. E muitas vezes pode acontecer de você não encontrar por falta de informações. Mas se a pessoa estiver bem informada sobre a sua história, sobre as suas situações, sobre os problemas que encontra na família, ela vai de alguma forma te dar todas as peças para você montar esse quebra-cabeça
e chegar a um diagnóstico e também aplicar os princípios de Deus de forma bem clara, bem objetiva naquilo que é necessário. Então é bom estudar essa questão das causas de maldição, é bom você estar entendendo isso, porque o nosso alvo é esse. Se você entender a causa, você vai entender também o princípio que se aplica naquela situação. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Queremos, Senhor, te pedir, leva-nos, Deus, da nossa casa, leva os nossos lares, Senhor, debaixo das tuas asas. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa renovar as nossas forças. Pai, que o Senhor possa, Deus, nos retirar, Pai amado, de toda a batalha espiritual, Senhor, nos renovar, Pai amado, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Sabemos, Deus, que estar aqui, Senhor, é sempre uma batalha espiritual. Sabemos, Pai, que falar dessas coisas, Deus, que desmascaram o diabo, Senhor, ele sempre vai resistir de alguma forma. Por isso nós te pedimos, Deus, guarda-nos, Senhor, esconde-nos no teu esconderijo e que possamos, Pai, descansar à tua sombra todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos o teu cuidado, te agradecemos, Pai amado, porque se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já teriam nos tragado. Nós te louvamos, Pai, pela tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor.